nesta noite. Que o Senhor possa repreender a fúria do adversário contra a vida dele. Que o Senhor possa continuar guardando a vida dele, fortalecendo. Deus, que nesta hora, meu Pai, em nome de Jesus, não venha ser mais um evangelista Gel, meu Pai, mas sim um Senhor bradando e falando aqui neste lugar, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, intercede pela vida dele. Cerca, meu Pai, em nome de Jesus, com a tua presença. Repreende todos os dardos inflamados, meu Pai, todo plano do maligno contra a vida do teu evangelista, meu Pai, em nome de Jesus. Eis aí a tua igreja, eis aí o teu povo, meu Pai. Repreende todo comichão, repreende toda, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, frieza, todo desapercebimento, meu Pai, toda irreverência, meu Pai, na tua casa, que nós viemos estar atentos para tudo aquilo que o Senhor vem a falar, em nome de Jesus. Receba o servo do Senhor, para a Glória a Deus. Oi? Cumprimento os irmãos com o Senhor. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: meu irmão, que bom te ver aqui na casa do Senhor, para juntos nós podermos adorar o Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Sem perca de tempo, porque a gente não está aqui perto do tempo, né? Mas para adiantar o tempo aí, abre aí no livro de Gênesis 37. Deus. É verdade. Aleluia a Deus. Quem trouxe sua Bíblia, diga glória a Deus. Glória a Deus. Você já vai falar. Livro de Gênesis, capítulo 37. Eu não ia pregar essa mensagem, eu ia pregar outra mensagem. Eu tinha 2 dias para 3 dias estudando outra mensagem, mas quem manda é o Espírito Santo. Aleluia. O Senhor demandou outra mensagem, então Deus quer falar com alguém aqui. Amém? Amém. Gênesis capítulo 37, quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Tem que dar só um minutinho para pegar uma porta ali que eu vou pegar uma coisinha logo e falar na mão. Agora aqui do lado. 37. Gênesis 37, versículo 1, que diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos. Apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, com mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles ao seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podia falar com ele pacificamente. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé e vamos fazer uma oração aqui para começarmos a palavra e depois você senta de novo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus querido, Deus amado, Deus todo-poderoso, meu Deus, estou aqui nesta noite, Pai querido, diante do teu altar. Meu Deus, estou aqui diante desta noite, Pai Santo, para pregar a tua palavra. Meu Deus, eu não tenho dúvida que o Senhor já falou aqui nesta noite. Meu Deus, eu não tenho dúvida que o Senhor já falou aqui nesta noite através da oportunidade. Deus, eu não tenho dúvida que o Senhor falou aqui nesta noite já através do louvor. Eu não tenho dúvida que o Senhor já falou nesta noite através de cada servo, de cada filho teu, Senhor. Meu Deus, mas está aqui a tua palavra nesta noite. Meu Pai querido, eu quero pedir que o Senhor, meu Pai, venha tomar a direção desta noite. Pai, que diminua eu, que o Senhor cresça nesta noite. Meu Pai querido, eu estou aqui dependente do Senhor. Eu estou aqui dependente de Ti, Espírito Santo. Toma a direção nesta noite. Meu Deus, eu já te peço também que o Senhor acampe anjo, Pai, sobre esta igreja, ao redor desta igreja, Pai, anjo com espada de fogo. E se algum demônio atrevido vier aqui nesta noite, Pai, querer impedir o culto desta
noite, querer impedir de teu servo, Pai, absorver a palavra, meu Pai, que seja queimado pelo poder da tua glória nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Quem pode dar glória, tem glória a Deus. Glória a Deus. Uma coisa aqui, irmão, vai mostrar aqui. Olha o papel, não ficar quieto no esboço. Glória a Deus. Aleluia. Igreja Santa do Senhor Jesus Cristo. Não pode ligar, não pode deixar. Glória a Deus. Igreja Santa do Senhor Jesus Cristo. Vemos diante da palavra do Senhor Jesus Cristo muitas histórias conhecidas de nós outros. História que muitos nós conhecemos, como a abertura do Mar Vermelho, como ali Davi que venceu Golias, como história de Sansão. Muitas histórias que nós conhecemos na Bíblia, história muitas vezes que até os ímpios conhecem essas histórias. E vemos aqui diante da palavra do Senhor também uma história muito conhecida, que é sobre José. A Bíblia vai nos dizer que Jacó, ele amava mais a José do que os seus irmãos. E a Bíblia vai nos dizer que José, ou seja, os irmãos de José, vendo que o seu pai amava mais José do que a eles, aí a Bíblia vai nos dizer que um ciúme ali cresce no coração dos seus irmãos. Um ciúme cresce ali no coração dos seus irmãos, porque eles viam que Jacó amava mais a José do que os seus irmãos. E aqui eu já quero abrir um parênteses para falar sobre o ciúme. O ciúme é terrível na família, não é verdade? Vemos aqui que os irmãos de José ficaram com um ciúme muito grande com José. E aqui eu quero abrir um parênteses já para pegar nesse texto para falar acerca do ciúme. Da mesma forma, o ciúme, como o ciúme é perigoso na família, não é verdade? Quantos irmãos ficam enciumados com outra pessoa, com outro irmão? Porque muitas vezes o pai tem aquele carinho com o irmão, porque o pai tem um carinho com aquele ali, e um ciúme grande. Vemos que o ciúme é terrível até mesmo entre o homem e a mulher. Quantos documentários e noticiários muitas vezes nós já vemos: homem mata a mulher por causa do ciúme, não é verdade? É um ciúme traumático. Vemos muitas vezes ali a mulher também com ciúme, que o homem está andando com o homem na rua e o homem não pode olhar para o lado, que a mulher já fala: para onde é que você está olhando? Então vemos que o ciúme é terrível e o ciúme atrapalha muito na família. E vamos ver aqui diante da palavra de Deus muitos casos também que teve de ciúme. Aqui em Números capítulo 11, versículo 16 e diante, a Bíblia vai nos dizer que Deus fala com Moisés: Moisés, pega 70 homens, 70 anciões e traz aqui para a congregação, porque eu vou tirar do Espírito que está sobre ti e vou colocar sobre a vida deles, para que ele possa ajudar você no ministério. E a Bíblia vai nos dizer que ali Moisés chama os 70 homens e coloca ali diante da congregação. E a Bíblia vai nos dizer que ali Moisés começa a falar com aquele povo, e a Bíblia vai nos dizer que a
glória do Senhor, Alabachandarai, vem sobre aquele local, e a Bíblia vai nos dizer que ali Deus pega ali do Espírito que estava sobre a vida de Moisés e repõe sobre aqueles 70, e a Bíblia vai nos dizer que aqueles 70 anciões começa a profetizar, começa a dizer: eis que eu sou o Senhor, eis que eu sou o Senhor Jeová. E a Bíblia vai nos dizer que eles profetizam ali uma vez e param. Mas a Bíblia vai nos dizer que ali no arraial fica dois, Eldade e Medade, profetizando. E a Bíblia vai nos dizer que ali um jovem, vendo que Eldade e Medade estava profetizando no arraial, vai lá até Moisés e fala: Moisés, tem dois jovens lá, Eldade e Medade, que está profetizando lá no arraial. E a Bíblia vai nos dizer que ali Josué chega para Moisés e fala: Moisés, manda parar, Moisés, manda parar, manda eles acabar com isso. E a Bíblia vai nos dizer que ali Moisés olha para Josué e fala: Josué, tem tu ciúmes de mim, Josué? Alabachandarai, tem tu ciúme de mim, Josué? Por quê? Moisés estava falando com Josué: era para eu estar ciumado que eu sou o líder porque ele está profetizando. E por que você está ciumado? Porque eles estão profetizando. Quem dera, Josué, não só Eldade e Medade tivesse aqui no arraial profetizando, mas todo o povo de Israel fosse cheio do Espírito Santo do Senhor. Quem pode dar glória a Deus? Vemos que o ciúme acontece até mesmo, né? Vemos que isso acontece, né? A pessoa, quando começa na igreja profetizar, quando começa na igreja ali ser usado pelo Senhor, e ali acontece muitas vezes o ciúme. As pessoas começam, tem pessoas que de se alegrar, porque muitas vezes o irmão está sendo usado, porque muitas vezes o Espírito de Deus está usando ali o irmão, de se alegrar, mas o ciúme entra no coração, ele de buscar também a presença para ser cheio, para ser usado, e deixa o ciúme entrar na vida dele. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. Vemos aqui também em 2 Samuel capítulo 6, a Bíblia vai nos dizer que ali os filisteus lutam com o povo de Israel e toma a arca da aliança. E a Bíblia vai nos dizer que Davi chega e traz a arca novamente. A arca que estava lá na mão dos filisteus, a arca que simboliza a presença de Deus, a arca que estava lá com Moisés, que colocou a mão do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que ali o povo de Israel, em uma batalha com o filisteu, os filisteus tomam essa arca da mão do povo de Israel. E a Bíblia vai nos dizer o quê? Que Davi resgata essa arca de novo. E a Bíblia nos mostra que quando Davi resgata ali a arca da aliança, a Bíblia fala que Davi fica tão feliz que ele resgatou a arca, que a arca ia estar no meio do povo de novo, que a presença de Deus ia estar no meio do povo de novo. E a Bíblia fala que Davi começa a dançar, começa a bailar. Davi tira suas vestes real ali e começa a dançar e começa a bailar. E a Bíblia vai nos dizer que ali Mical, a mulher de Davi, quando vê Davi dançando, quando vê Davi ali bailando, entra em um ataque de ciúme e chega para Davi e fala com Davi: que coisa bonita. Mulher ciumenta é assim, viu? Mulher ciumenta é assim. Aí chegou para Davi: que coisa bonita. Um rei se portando dessa forma. Ela não estava nem aí que a presença de Deus estava ali
tratado, estava no meio do povo, mas ela estava mais preocupada ali com ciúme, porque Davi se despiu ali a sua roupa real diante das servas, e ali o ciúme entrou na vida dela, e por causa disso ela ficou estéril. Alabaxandarai. Ai, Deprovanai. Olha para o irmão que está do seu lado, diga. Olha para o irmão que está do seu lado, diga: meu irmão, valorize a glória de Deus, valorize a presença de Deus. A mulher de Davi não valorizou a presença de Deus. Ela está alegre porque a presença de Deus estava no meio dele, e a presença do Senhor está aqui no nosso meio, e você tem que se alegrar e dar glória nessa noite. Quem pode dar glória a Deus? Alabaxandarai. Vemos aqui, meus irmãos, mais um caso de ciúme diante da Bíblia. Lucas capítulo 15. A Bíblia vai nos dizer que o filho pródigo, ali quando pega todos os seus bens que da mão do pai, toda a sua herança, a Bíblia vai nos dizer que ali o filho pródigo, quando volta para a casa do pai, o seu irmão fica enciumado porque ele tinha voltado para a casa do pai. Ele de se alegrar que seu irmão estava morto e reviveu. Ele de se alegrar que seu irmão estava perdido e foi encontrado, mas ele ficou com ciúme porque seu irmão tinha voltado para a casa de Deus. Meu irmão, acontece isso hoje. Tem muita gente, aleluia, da gente que muitas vezes cristão, que era para se alegrar quando aquele irmão está desviado da casa do Senhor e volta para a casa do Pai, mas muitas vezes ele se alegrar, ele fica enciumado porque o irmão volta e Deus começa a usar, porque o irmão volta e Deus começa a trabalhar na vida dele. E vemos que o ciúme é algo terrível. Alabaxanda, alabacanda, alabaxandarai. E aqui, meus irmãos, no versículo 4, a Bíblia vai dizer assim, ó: e vendo, pois, os seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram dele. Observe que momento nenhum Jacó fala com os filhos que amava José mais do que os outros irmãos. Momento nenhum Jacó falou isso. Mas como é que eles detectaram isso? Que Jacó amava mais a José do que eles? Pela honra. Aleluia. Alabacanta, alabaxandarai. Pela honra que ele via o pai ali com José. Observe que Jacó pega, faz ali uma túnica bonita para José, uma túnica colorida. Então ele via ali aquele carinho que Jacó tinha com José. Ele via o carinho que o pai tinha ali com José. E por causa da honra, eles começaram a ver que ali Jacó amava mais a José do que a ele. E eu já quero profetizar nesta noite. Levanta a sua mão que eu vou profetizar nesta noite. Levanta a tua mão que eu vou profetizar nesta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Vou saber que o Pai te ama quando vê a honra de Deus na sua vida. Vou saber que o Pai te ama quando vê o Pai te abençoar. Vou saber que o Pai te ama quando vê o Pai derramar chuva de bênção na sua vida. Vou saber que o Pai te ama quando vê o Pai te dar vitória, quando vê o Pai derramar vitória sobre a sua vida. Quem pode dar glória a Deus? Ai, Deprovanai. E ali eles perceberam, meus irmãos, por causa da honra, eles perceberam que José amava mais Jacó, melhor dizendo, mais a José do que a eles. E ali eles ficaram ali naquele ciúme, que eles nem conversavam mais com José assim. Aí aqui no versículo 5 fala assim: e sonhou também José um sonho que culpou seus irmãos, por isso aborrecia
fortaleciam ainda mais. Aí o negócio aqui acabou de complicar. Aleluia a Deus. Eles já estavam com ciúme ali de José. Coisa piora. E Deus chega a dar um sonho a José, mostrando o futuro de José, mostrando ali o projeto que tinha na vida de José, mostrando o que ia fazer na vida de José. Aí que acabou mais de complicar as coisas. E a Bíblia vai nos dizer que ali José chega para ele e começa a contar o sonho. E disse-lhe: ouve, péssimo, este sonho que tenho sonhado. Eis que estamos atando molhos no meio do campo, e eis que meus molhos se levantavam e também ficava de pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e inclinavam ao meu molho. E então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinar sobre nós? Tu deveras terá domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinai-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, e seu pai, porém, guardava todo este negócio no seu coração. Observe que ele começa a contar os sonhos dos irmãos, e os irmãos começam a ficar ainda mais revoltados contra a vida dele. Grande erro de José. José não era para contar aquele sonho a ele, aos irmãos. Era um projeto que Deus tinha colocado no coração dele. Era um projeto e um futuro dele que Deus estava mostrando para ele. Porque ele não podia contar nada ali para os seus irmãos. Por quê? Porque nós não podemos contar a nosso sonho com o que não vai somar. Nós não podemos contar nosso sonho com o que vai atrapalhar. Muitas vezes você pode chegar, quantas vezes nós chegamos para contar um projeto nosso, para contar algo nosso, e tem muitas pessoas que de apoiar o projeto, de apoiar o sonho, vem tirando de tempo. Não, rapaz, pode esquecer isso, isso não vai dar certo. E José fez um grande erro, contar aos seus irmãos, porque os seus irmãos ali não queriam que os projetos dele se concretizassem. Os irmãos dele não queriam que o sonho dele se concretizasse. Por isso eu digo nesta noite: para que você tem contado aos seus projetos? Para quem você tem contado os seus sonhos? Para quem você tem contado os seus objetivos? É para a pessoa que vai te apoiar, ou é para a pessoa que vai querer jogar um pano frio em cima do teu sonho? Olha para o irmão que está do seu lado e diga: meu irmão, não conte teu sonho para que não vai somar. Não conte teu sonho para que não vai ajudar no teu sonho. Só conte teu sonho para que pensa junto com você o mesmo objetivo. Alabaxandarai, ai de provanai. E ali, meus irmãos, ele conta esse sonho, e o que é que acontece? Os irmãos começam mais a odiar a José. E a Bíblia fala o quê? Que eles estando ali no campo, aí a Bíblia fala que o seu pai manda ele ir lá ver os irmãos no campo. E a Bíblia vai nos dizer que quando eles veem José de longe, eles pegam e falam: vem um sonhador, vem um sonhador. Não é verdade? Muitas vezes aquelas pessoas que ela não acredita, nem até mesmo no sonho dela, elas não acreditam até mesmo nela. Muitas vezes quando ela sabe dos nossos projetos, muitas vezes quando ela sabe do nosso sonho, muitas vezes quando ela sabe do nosso objetivo, muitas vezes ela quer zombar, quer achar falar isso. Lá vem um sonhador, lá vem um sonhador. Mas
José estava debaixo de uma palavra. José estava debaixo de um projeto. José estava debaixo de um propósito. Não era propósito do homem, não era propósito do coração dele, porque se fosse propósito do coração dele, não se cumpria. Se fosse propósito da mente dele, não se realizava. Mas era um propósito de Deus. E quem é que pode parar o projeto de Deus? Quem é que pode parar o projeto de Deus? Quem é que pode impedir o projeto de Deus de se concretizar? Ninguém e nada pode impedir o projeto de Deus dentro da sua vida. Você entrou aqui com sonho, você entrou com projeto, e até mesmo com palavra que Deus pode até ter dito a você. E eu quero dizer nesta noite, nada nem ninguém vai poder impedir de o teu sonho e o teu projeto se concretizar, porque veio do coração de Deus. Quem pode dar glória a Deus? Quem pode dar glória a Deus? Ai, depois, meus irmãos, essa igreja aqui é pentecostal, né? Eu vi lá no cartaz que era pentecostal. Então, se é pentecostal, você está liberado para dar glória aqui nesta noite. Você está liberado aqui para abrir a tua boca e glorificar o Rei da Glória. Alabaxandarai, ai de provanai, alabacanta, alabaxandarai, alabacanta, alabaxandarai, imanai, alabaxúria, alabacanta, alabaxandarai. Meus irmãos, e a Bíblia vai nos dizer o quê? Que ali eles começam a falar: lá vem um sonhador, vamos pregar ele e vamos matar ele, e eu quero ver o que é que vai ser do sonho dele. É isso que o diabo quer fazer. O diabo quer matar seu sonho, o diabo quer matar seus projetos, o diabo quer matar o seu projeto, mas ele não vai matar o teu sonho, ele não vai matar o teu projeto. Quando ele pensar que ele vai matar o teu sonho, quando ele pensar que ele vai matar o teu projeto, ele está ajudando você a chegar mais perto do teu sonho, do teu projeto. Alabacanta, alabaxandarai. Olhem para os irmãos de José. Os irmãos de José acharam que estava matando o sonho de José, mas ele estava levando José para perto da vitória, para perto da bênção. Você está entendendo? É por isso que tem uma passagem na Bíblia que fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes você pode pensar que a luta, você pode pensar que a perseguição, você pode pensar que a calúnia é para o teu filho, mas é para você crescer. Sabe por quê? Porque quando a luta vem pra gente, a gente ora mais. Quando a luta vem pra gente, a gente jejua mais. Quando a luta vem pra gente, a gente desce mais. E aí a vitória vem. Glória! Alabacanta, alabaxando. Aí o inimigo pensa que veio destruir, mas ele ajudou. Porque depois do levante, porque depois da luta, você começou a orar mais. Olha os irmãos de José pegaram José e ali venderam José para o Egito, onde Deus ia honrar José no Egito. Você está entendendo? Eles acharam que ali era o fim de José, que José ia morrer, que ali ia acabar o projeto de Deus, que ali ia acabar o sonho de José ali. Mas ele estava levando José para onde Deus queria. Eles mandaram José para onde Deus queria. Alabaxandarai. Agora, nesse projeto que Deus tem com a nossa vida, nesse propósito que Deus tem com a nossa vida, glória a Deus.
Nesse projeto que Deus tem com a nossa vida, há um processo. Diga para o irmão que está do seu lado, diga, meu irmão, esse projeto que Deus tem na sua vida, diga esse projeto, esse propósito que Deus tem na sua vida, há um processo, há um processo. Olha que o processo de José primeiro começou ali pegando o quê? Sendo ali vendido pelos seus irmãos. Aí a Bíblia fala que depois que ele é vendido, ele vai parar lá na casa de Potifar. Na casa de Potifar, a mulher de Potifar se levanta contra José, levanta uma calúnia com José, e ali José vai parar na prisão. É um processo para chegar na vitória, para chegar na promessa. É um processo. Olha que quando Deus tirou o povo de Israel lá do Egito, eles saíram de lá com a promessa. Qual era a promessa? Que o povo de Israel saiu do Egito. A promessa era chegar na terra que manda leite e mel. Mas olha o processo que foi para aquele povo chegar lá na terra que manda leite e mel. Eles passaram pelo deserto. No deserto eles foram mordidos por cobra, que Moisés teve que pegar e colocar lá uma serpente lá de bronze, para eles olhar para aquela serpente ser curado e não morrer. Nessa trajetória eles enfrentaram o mar, eles se depararam diante do mar, que Deus abriu o mar ali para eles passarem. Olha o processo para chegar na terra, chegar na vitória. Muitas vezes quando Deus tem um projeto, Deus tem ali, aleluia, a promessa, muitas vezes a gente acha que vai ser fácil, mas há um processo para chegar na vitória, há um processo para ali a promessa de Deus se concretizar na nossa vida. Mas o processo é para quê? Para quando você chegar, você está maduro, você está preparado, você não está que nem um menino, para quando vir para a tua mão, você desperdiçar a vitória, você desperdiçar a bênção. O projeto é para Deus te preparar, para você estar preparado para receber a promessa. Olha a promessa que Deus falou com Abraão. Para Abraão se tornar pai de muitas nações, como Deus falou com Abraão. Abraão, olhe para o céu, Abraão, olhe para as estrelas, você pode contar. Da mesma forma, far-te-ei uma grande nação. Mas olhe, aleluia, se você for ver lá no livro de Hebreus, você vai ver lá, Abraão está lá como o pai da fé. Mas você acha que foi ele chegar e ser assim pai da fé? Houve um processo, ele passou um processo, aleluia, grande. Ele passou um processo na caminhada dele, e um dos processos foi até Deus testando ele, pedindo ali o que ele imolasse o filho dele. Tudo foi um processo na vida de Abraão. Mas Abraão, ele chegou na promessa. Abraão chegou na promessa. E José foi assim. José primeiro começou com o processo. Foi o que? Foi poço. Aleluia. Depois do poço foi calúnia. Depois da calúnia foi prisão. E a Bíblia fala que é o processo. Meu irmão, o processo é doloroso. O processo é doloroso, mas é no processo que Deus manifesta a sua glória. É no processo que Deus manifesta a sua glória. É no processo que Deus manifesta o seu poder. E a Bíblia vai nos dizer que nesse processo que José estava lá na prisão, mas a Bíblia vai nos dizer que ali dois padeiros têm um sonho, dois copeiros, melhor dizendo, têm um sonho. E ali o que? A promessa de Deus já começa a se concretizar. Deus já começa a mover a tua mão de falar ali com José. José, chegou o tempo da promessa. José, chegou o tempo do sonho. Alabaxandarai. Deus começa ali, eu creio que trazer para José. José, tá lembrado
tem 2 semanas que eu preguei lá em Simões Filho com o tema: o homem esquece, mas Deus se lembra. E toda promessa, muitas vezes, que Deus te dá, tem promessa que Deus já te fez aí 5 anos atrás, 7 anos atrás, 10 anos atrás, que você nem se lembra, mas Deus ele lembra. Deus ele não se esquece. Deus ele não se esquece. E a Bíblia, eu acredito que Deus começa ali no coração, colocar no coração de José. José, lembra do sonho que você foi zombado. José, lembra do sonho que passou te deu lá atrás. Lembra, José, do sonho. Agora, José, é o tempo de concretizar. E a Bíblia vai nos dizer que ali os 2 copeiros têm um sonho e José interpreta o sonho. Mas ainda assim, José continuava na prisão. Mas a Bíblia vai nos dizer o quê? Que Deus, porque é tudo no tempo de Deus, meu irmão. A promessa é no tempo de Deus. Olha que Deus deu a promessa a Abraão e falou o quê? Eu vou dar um filho a você e eu vou dar um filho a Sara. E ele quis apressar a promessa. Sara pega ali a criada dela para dar, para Abraão se deitar, para ter o filho, querendo apressar a promessa. Mas a promessa é na hora de Deus, é no tempo de Deus. Não tem como você apressar a promessa, é tudo no tempo de Deus. E ali mesmo que José tinha interpretado o sonho daqueles padeiros ali, daqueles copeiros, mas ali ainda não era o tempo de José. A Bíblia fala que ele ainda fica esquecido, os sonhos ainda estavam ali estagnados, mas o Deus de Israel estava trabalhando, o Deus de Israel estava ali se movimentando. E a Bíblia fala que ali Faraó tem um sonho que perturba a sua alma. Ali Faraó tem um sonho que fica perturbado. E aí Deus começa a entrar em ação. E aquele copeiro que José tinha interpretado o sonho, lembra ali de José. E a Bíblia fala que José, da interpretação do sonho, Alabaxandarai. E aí começa o processo da exaltação de José, começa o processo do sonho de José, começa o processo de Deus cumprir o projeto, começa o processo de Deus concretizar o sonho na vida de José. E a Bíblia fala que Faraó coloca José ali como governador do Egito, e José, abaixo de Faraó, José que mandava, abaixo de Faraó, olha como Deus faz, abaixo de Faraó que mandava José. Alabaxandarai. E a Bíblia vai dizer que naquela terra acontece ali uma grande fome. Alabaxandarai. E Jacó manda ali os seus filhos lá para o Egito comprar mantimento. Alabaxandarai. E quem é que mandava no Egito? Abaixo de Faraó, quem mandava no Egito era José, o sonhador. E os seus irmãos chegaram lá, eles puderam contemplar que o Deus que faz sonho, que o Deus que dá sonho, que o Deus que dá projeto, ele cumpre. Porque os irmãos de José, ele ali puderam ver que o Deus que dá sonho, que o Deus que dá projeto, ele concretiza sonho. Olha para o irmão que está do seu lado, olha para o irmão que está do seu lado. Mas eu não quero que você fale de qualquer forma, não. Eu quero que você fale com autoridade, com Deus de profeta, falando assim: meu irmão, o Deus que dá sonho, Alabacanta, Alabaxandarai, o Deus que dá projeto, ele é o Deus que cumpre, ele é o Deus que realiza. Alabaxandarai. Quem pode dar glória a Deus, quem pode exaltar Deus, porque ele é o Deus que realiza sonho, ele é o Deus que realiza projeto.
Alabaxandarai. E ali, olha o que acontece. José tinha todos os motivos para se vingar dos seus irmãos. Tinha, meus irmãos? José tinha todos os motivos para passar na cara dos irmãos dele. José tinha todos os motivos para até mandar prender os irmãos dele, porque os irmãos dele estavam ali no Egito, quem mandava era ele. Mas o coração do homem de Deus é coração de amor. O coração do homem de Deus é coração de amor. Deus vai concretizar o sonho na sua vida. Deus vai concretizar o projeto. Não é para você pisar ninguém, não é para você humilhar ninguém, mas é para você ser um testemunho vivo na terra que Deus realiza sonho. E se você puder ajudar até que não creu no projeto de Deus na sua vida, até o que não acreditou no sonho de Deus na sua vida, você vai ajudar. Alabaxandarai. Meus irmãos, quando Jesus esteve aqui na terra, porque os religiosos ele perseguia Jesus, sabe por quê? Porque Jesus chegou aqui pregando ao contrário do que eles pregavam, porque no tempo da lei era dente por dente, olho por olho, e Jesus falou não. Jesus falou: se der um tapa no seu rosto, dê a outra face. Jesus falou: se te obrigar a andar uma milha, andar com eles 2 milhas, quebrando toda religiosidade, ou seja, quebrando toda ali falta de amor, porque o nosso Deus é amor. Deus não quer que você pise ninguém, Deus não quer que Ele te abençoe, você humilhe ninguém, mas Ele quer que você seja um canal de bênção, porque essa atitude não é de servo de Deus, é de filho do diabo, porque é o filho do diabo que tem rancor no coração, o filho do diabo que tem mágoa no coração, mas Deus tem na nossa vida é amor. E se nós não tivermos amor, nós não chegamos no céu. É a Bíblia que diz. O apóstolo Paulo falou: ainda que nós dessemos nosso corpo todo para ser queimado, e nós não tivéssemos amor, de nada valeria. Porque o amor que é importante na nossa vida. E José mostrou para os seus irmãos é o amor. José mostrou para os seus irmãos é amor. Porque se você não tiver amor, nem na porta do céu você não vai chegar. Porque a Bíblia fala: se você não ama a seu irmão, a quem vê, como é que você vai amar a Deus que você não vê? Alabaxandarai. E José mostrou naquele momento amor perante os seus irmãos, falando, a Bíblia fala que ele acolheu os irmãos, ele deu mantimento e trouxe os seus irmãos e trouxe a sua família para estar ali junto com ele, desfrutando da promessa, desfrutando do sonho, junto com ele. E o nome do Deus de Israel foi glorificado para a glória de Deus.